Bom dia, bom dia, bom dia. A gente está dando continuidade à nossa matéria de Geografia, revisão do primeiro ano do ensino médio, matéria do terceiro bimestre, é a matéria sobre Geologia. E quando a gente fala sobre essa matéria sobre Geologia, que é o estudo do nosso planeta Terra, antes de falar sobre as características do planeta, a gente precisa entender a formação do planeta, como que ele se formou, como que ele ainda se transforma. É interessante a gente entender que isso é uma coisa muito nova na história. Quem estudou na década de 70, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, estudou de uma maneira que a explicação que o planeta Terra ele era imutável, ou seja, os continentes não se movimentavam, não não existia uma explicação sobre a estrutura interna do nosso planeta. Isso é uma coisa muito, muito, muito recente. E hoje em dia a gente sabe que os continentes se movimentam e que num passado distante já existiu um supercontinente que juntou todos os continentes em um grande bloco, que a gente vai falar daqui a pouco, chamado Pangeia, mas isso é muito novo na história. Você entrou mais alguém? Então, eu estou usando aqui o slide do professor Ismael, tá? Só para dar crédito. E como que a gente fala sobre os continentes? Os continentes sempre tiveram essa mesma forma que conhecemos hoje? Não. Os continentes, na verdade, eles estão em constante movimento. Tá? Esse constante movimento deles se deve à estrutura interna do nosso planeta. Que a gente já sabe muito bem que o nosso planeta é formado basicamente de 3 camadas, que é o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, onde se encontram as placas tectônicas, é como se fosse, vamos pensar em um ovo, que você vai lá e cozinha esse ovo, ele racha a sua casca e forma vários pedaços. Esses pedaços são as placas tectônicas. Só que as placas tectônicas possuem movimento. Esse movimento se deve à questão da, do magma, no caso, do magma que está no fundo que está que está no manto da Terra, que ele possui como se ele estivesse fervendo, então ele forma um negócio chamado corrente de convecção, que faz com que a placa que está em cima desse magma, boiando, literalmente boiando em cima desse magma, ele possui esse movimento de acordo com o magma que está embaixo. Então o magma aquece e acaba movimentando a placa. Tá? É só a gente lembrar, de novo, dando um exemplo do ovo quando você cozinha. Quando você cozinha o ovo começa a rodar ali dentro. Por quê? Forma uma corrente de convecção. Tá? Quando a água ferve, ela começa a girar. E que tudo que está em cima dela começa a se movimentar. Os continentes também se movimentam por causa dessa maneira. E a gente vai ver que possui movimentos distintos, 3 movimentos principais, que a gente vai falar sobre isso, e que tudo que está em cima dele se movimenta. Só para vocês saberem, só para a gente saber, o continente da América do Sul, que a gente pode ver em roxo, ele se afasta do continente africano em média de 3 a 7 centímetros por ano. Então, todos os anos, você pode fazer uma medição a partir de satélite e perceber que o Brasil se encontra mais distante da África. Por que isso? Porque nós estamos em cima da nossa placa continental, que ela possui um movimento divergente, de se afastar do continente africano. Tá? Mas, em um passado distante, em torno de 230 milhões de anos atrás, existia um supercontinente chamado Pangeia. O Pangeia era um supercontinente que ele acabava se dividindo em 2 partes, que é o Laurásia e o Gondwana, mas que esse supercontinente ele se repartiu. E no futuro, daqui a alguns milhões de anos, era um supercontinente, se partiu, só que a Terra é redonda. Então, daqui a milhões de anos, a gente vai se juntar do outro lado. E só que tem o seguinte, isso é muito novo na história. Até o começo do século XX,
não existia nenhuma prova que os continentes se movimentavam. Não existia satélite, não existia GPS, nada do tipo. Então, quem foi a pessoa que, muitas aspas, descobriu isso? A pessoa que iniciou esse pensamento foi um naturalista chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener, ele percebeu, como muitos já tinham percebido, que o mapa da África, o mapa da América do Sul se encaixam perfeitamente. E ele começou a buscar provas de que esses continentes se movimentavam, que no passado eles já foram unidos. Então ele veio aqui no Brasil, foi lá, viu o tipo de rocha que tem aqui no Brasil, foi lá na África e descobriu que era um tipo de rocha muito parecido. Veio aqui, encontrou fósseis de plantas, de animais, idênticos da América do Sul e da África. E isso daí eram provas importantes, mas ele não conseguia explicar como que esses continentes se movimentavam. E ele escreveu uma teoria chamada teoria da deriva continental, que ele diz que os continentes estavam à deriva, ou seja, o que é um barco deriva? Pode ir para qualquer lugar. E que esse movimento fazia com que os continentes possuíssem um movimento, mas ele nunca conseguiu comprovar essa teoria. Ele morreu tentando comprovar essa teoria. Ele morreu numa expedição para a Groenlândia tentando achar provas para comprovar sua teoria. E, na verdade, ele morreu como um louco, como um cara que tinha uma ideia absurda. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial que nós descobrimos provas categóricas que o que aquele cara falava ainda na década de 20, na década de 10, na década de 20, era verdade. Tá? Principalmente após a descoberta de uma cordilheira chamada Cordilheira Mesoceânica, que está no fundo do Oceano Atlântico, que ela é uma importante prova que os continentes se movimentam. Por quê? Na hora que eles se movimentam, o magma é expelido a partir desse movimento e formam essa cordilheira. Então, aqui a gente tem essa proposta de Alfred Wegener, que ele vai dizer que existia um supercontinente, esses continentes se movimentavam. Então, ele foi um cara muito, muito inteligente, que teve uma ideia, teve uma teoria no momento absurda, e que somente após a sua morte, a sua teoria pôde encontrar provas o suficiente para ser considerada válida. Então, aqui, como que ele encontrou provas? Que o litoral da América do Sul se encaixa no continente africano e toda essa questão do Pangeia após... Aqui ele fala sobre a questão das rochas idênticas em 2 pontos da África e da América do Sul. Exemplo, se você for na África, você vai ver tipo de rochas idênticas aqui da região aqui da Serra dos Órgãos, Serra de Teresópolis, Rio de Janeiro. Se você for lá na África, você vai encontrar rochas idênticas, provando que há 250 milhões de anos atrás nós já fomos unidos. Essa teoria foi aceita? Não, só foi podendo ser comprovada após a década de 50. Estou passando mais rápido que isso que eu já falei. E aqui nós temos a crosta terrestre. Tá? Essa crosta terrestre, a gente pode ver que nessas linhas que nós temos aqui, essas linhas formam as nossas placas tectônicas, e no limite dessas placas tectônicas, nós temos o quê? O choque entre elas. Então, a gente pode perceber que esses triângulos vermelhos no mapa aí são regiões com vulcões ativos. Tá? Repare que no Brasil, no território brasileiro, nós não temos nenhum ponto. Isso por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Todo o Brasil está no centro dessa placa tectônica. Nós não temos terremotos de forte intensidade nem vulcões ativos. Ah, professor, mas em Nova Iguaçu, eu fiquei sabendo que tem um vulcão. Sim, um vulcão extinto. Tá? Os vulcões se dividem em 3 partes, em 3 principais grupos, melhor dizendo. Um vulcão ativo. O que é um vulcão ativo? É um que já teve atividade nos últimos 100 anos. O vulcão inativo ou adormecido, que é aquele vulcão que está lá dormindo, esperando, esperando para acordar, vamos dizer assim.
e o vulcão inativo. Se quiser falar, pode falar, tá? Estou dando aula aqui, eu nem te vejo aqui dando aula, porque eu só vejo a imagem na televisão, do mapa, aqui, do slide, melhor dizendo. E o vulcão extinto, é aquele vulcão que há milhões de anos atrás tinha uma câmara magmática debaixo dele, mas devido ao movimento das placas tectônicas, esse vulcão não está mais numa região que pode expelir magma. Então, é um vulcão que, na verdade, só virou mais um morro, uma serra, uma montanha. O Brasil só tem vulcão extinto, tá bom? Essa placa tectônica possui três principais movimentos, que é o movimento divergente, quando ele se separa. Esse movimento divergente é o que gera menores terremotos, porque os terremotos são gerados pelo esse movimento das placas tectônicas, tá? Principalmente por isso. Quando o movimento é divergente, não há choque entre elas. Então, é uma tendência que não tenham fortes terremotos. Por isso que aqui no nosso Oceano Atlântico, a chance de tsunami é muito baixa. Por quê? Porque a gente está numa região que os continentes, que as placas se separam. Onde as placas se chocam, a gente pode ver nesses triângulos vermelhos aí, são regiões de movimento convergente, ou seja, a placa se choca. Nesse choque de placas é que nós temos fortíssimos terremotos. Tá? E o movimento transformante ou transcorrente, quando a placa desliza uma paralelamente à outra. Tá? A gente tem isso em diversas regiões do mundo, principalmente lá na região da Califórnia, na falha de Santo André. A gente pode falar isso na próxima aula. E aqui vem falando por que eles se movimentam, a divisão de crosta, núcleo e manto, as correntes de convecção convergente, quando as placas se chocam. Acabei de explicar isso, porque estou passando mais rápido. E o movimento das placas. Conforme eu falei com vocês, repare que tem movimento divergente, se separando, convergente, se chocando, e o movimento transformante, quando um desliza paralelamente à outra. Eles vão deslizando paralelamente. Tá? Mas o movimento convergente é muito comum em regiões que sofrem com terremotos. Se for pensar na região... Existe uma região do mundo chamada Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo, que é a região que concentra boa parte dos terremotos do planeta, que fica em toda a região do Pacífico, passando por Japão, Nova Zelândia, lá do outro lado, Estados Unidos, Canadá, descendo até México, Chile, dando essa volta em todo o Oceano Pacífico, uma região que concentra boa parte dos terremotos e vulcões ativos do planeta Terra. Consequências, esse material vou mandar para vocês visualizarem. Tá? Movimento convergente do magma, movimento divergente. Repare que é nessa movimento divergente que vai ser expelido o magma do fundo do oceano. Deixa eu só passar um pouquinho mais rápido. Essas falhas tectônicas, conforme a gente pode ver aqui. Esse material daqui para frente eu vou deixar para a próxima aula. Vou deixar para a próxima. Peraí. Um segundinho, porque eu confundi o material aqui. É importante falar. É importante a gente falar, que eu esqueci de falar uma coisa importante aqui com vocês, que é o seguinte. Existem os agentes internos e externos de transformação do relevo. O que é isso? Agentes internos são fenômenos que ocorrem no interior do planeta Terra que modificam o exterior. Exemplo, um vulcão. Ah, professor, mas o vulcão ocorre no exterior, a gente está vendo. Não, mas a origem dele é no interior do planeta Terra. Então, o vulcão tem um poder impressionante de transformar o nosso relevo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, ela está preto e branco, não está muito legal, mas à direita de vocês vão ter uma região com montanhas, com árvores. À esquerda é uma região de vulcão. À esquerda foi depois
de uma erupção vulcânica. Sumiu até a montanha, tá, gente? Isso daí para a gente ver a força que é uma erupção vulcânica, tá bom, gente? Já tivemos erupções vulcânicas que fizeram com que ilhas desaparecessem, porque é uma liberação de energia gigantesca, tá? E você também tem os terremotos ou abalos sísmicos, tá? É o segundo agente interno. Então, o primeiro agente interno, você vai ter a questão... O primeiro agente interno, você vai ter a questão dos vulcões, vulcanismo. O segundo é tectonismo, ou abalo sísmico, o famoso terremoto. Tá? O terremoto nada mais é do que uma liberação de energia do interior do planeta Terra, e essa liberação de energia se deve muito ao choque de placas tectônicas, e essa que provoca uma consequência gravíssima para a superfície do planeta, tá? Principalmente quando é em regiões muito populosas. E ainda tem a grande questão que, se esse terremoto ocorrer no oceano, significa que esse oceano vai levar como se fosse uma sacudida, como se fosse um tapa no fundo do oceano. Que essa liberação de energia vai fazer com que ocorra o quê? O tsunami. Professor, tsunami é a mesma coisa que maremoto? Assim, tá? Mesma coisa. Mas, então, de novo, tsunami nada mais é do que um terremoto, um abalo sísmico ocorrido no fundo do oceano, que faz com que esse oceano se movimente, tá? Imagina você jogar uma piscina cheia de água, você joga um paralelepípedo no meio da piscina. Vai formar ondas e essas ondas vão fazer com que a água passe pela a borda da piscina. Um tsunami é mais ou menos dessa maneira. Tá? E para medir um terremoto, nós utilizamos a escala Richter. Existem outras escalas, mas a escala Richter é a escala principal. Tá? É a escala que mede a intensidade de um terremoto. Como assim? Aparece na televisão, um terremoto foi de 5 graus na escala Richter. A escala Richter é interessante, ela é medida em graus, 1, 2, 3. Professor, ela termina em 10? Na verdade, ela não termina, mas nunca foi registrado nada acima de 9,6. Tá? Só para ter uma ideia, se tiver um terremoto de 10 graus na escala Richter, o mundo inteiro vai sentir o terremoto. Se tiver de 11 graus na escala Richter, todos os prédios, todas as edificações do planeta caem. Se tiver de 12 graus na escala Richter, o planeta explode. Por quê? É assim, quando ele sai de 2 graus para 3, ele não aumenta só de 2 para 3, ele dobra. E a força é mais de 10 vezes mais forte. Então, de terremoto 6 para o terremoto 7, a sua força não é só dobrada, a sua força é 10 vezes a força de um para o outro. Por isso que a gente pode perceber a intensidade de um terremoto. E aqui você tem aqui o grau de força e o que ele poderia acontecer e suas consequências, tá? Também temos o epicentro e o hipocentro do terremoto. O que é isso? Epicentro é o local na superfície terrestre que o terremoto é mais sentido. E o hipocentro é o local na superfície, é o local no interior do planeta onde ele se origina, tá bom? Então, de novo, epicentro, olha aqui na imagem, é o local onde ele é mais sentido. Hipocentro é onde ele se origina, tá bom, gente? Só para a gente fechar. Então, só para a gente fechar aqui, nós vimos hoje um pouquinho sobre a questão da formação do planeta Terra e como que ele se formou, como que se originou, o movimento dos continentes, o movimento chamado de deriva continental, e também nós temos a questão dos agentes internos. O que é isso? São os agentes, são os fenômenos da natureza que modificam o exterior, tá?
que é o vulcanismo, o tectonismo, e o último é aquilo que a gente já viu antes, que é o movimento das placas tectônicas. Tá? Esses três são os três agentes internos que transformam o nosso relevo. Bom?